Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais transformadores do século XX, o fim dos impérios coloniais na Ásia. E bem no meio disso tudo tem a história incrível da independência da Índia, uma nação que conseguiu desafiar um império gigantesco, não com armas, mas com uma ideia que, olha, mudou o mundo para sempre. A pergunta central aqui já parece um quebra-cabeça, né? Como é que o poderoso Império Britânico foi obrigado a abrir mão da sua colônia mais valiosa, a Índia, sem uma guerra de verdade, mas por uma força totalmente diferente? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Para entender o peso do que aconteceu na Índia, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário todo. Naquela época, uma verdadeira onda de independência estava varrendo o continente asiático. O ponto de partida para tudo isso é o fim da Segunda Guerra Mundial. As potências coloniais da Europa, mesmo ganhando a guerra, saíram dela completamente quebradas economicamente e bem enfraquecidas militarmente. E essa fraqueza toda abriu a janela de oportunidade perfeita para os movimentos de independência que já estavam pipocando por toda a Ásia. Mas é muito importante lembrar que essa mudança quase nunca foi pacífica. Na maioria dos países, a descolonização foi um processo bem brutal, sabe? Com conflitos armados que custaram milhares e milhares de vidas. E é por isso que a história da Índia se destaca tanto, como uma exceção fascinante. E o que mais impressiona é a velocidade com que tudo isso aconteceu. A queda dos impérios na Ásia foi um processo assim super rápido e implacável. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em um espaço de só 4 anos, uma nação depois da outra conquistou a sua liberdade. Começou com as Filipinas, em 1945, aí veio a Índia em 47, Birmânia e Ceilã em 48 e a Indonésia em 49. Foi um verdadeiro efeito dominó que redesenhou completamente o mapa do mundo. Agora sim, vamos focar no epicentro dessa onda toda, a Índia. Embora não tenha sido o primeiro país a ficar independente, a sua luta se tornou um modelo que inspirou o mundo inteiro. E a Índia não era uma colônia qualquer, não. Ela era conhecida como a joia da coroa. Estava sob domínio britânico desde 1857 e era, assim, vital para a economia e para o prestígio do império. Perder a Índia seria um golpe duríssimo para a Grã-Bretanha. E no centro dessa luta toda estava uma figura, Mahatma Gandhi. Ele não era um general, nem um político tradicional. Ele era um líder que propôs um jeito radicalmente novo de lutar pela liberdade. O ponto de virada para o Gandhi foi uma grande traição. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele apoiou os britânicos na esperança de que, em troca, a Índia ganhasse mais autonomia, só que a resposta britânica, em 1919, foi o completo oposto. Uma lei super repressiva que permitia prender qualquer um por suspeita sem nem ter julgamento. A promessa foi basicamente rasgada. Diante dessa repressão, Gandhi não respondeu com armas. Ele respondeu com uma ideia poderosa, uma ideia que se tornaria a sua maior arma, a não violência. O conceito principal da estratégia dele era a desobediência civil. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Se recusar a obedecer leis injustas, mas fazer isso de forma pacífica, sem usar violência. É um tipo de protesto que ataca a legitimidade do poder, e não as pessoas. Como isso funcionava na prática? Bom, o movimento se traduzia em ações bem concretas. Os indianos começaram a boicotar os produtos britânicos, o que paralisava o comércio. Eles se recusaram a pagar impostos que consideravam injustos, minando as finanças do governo colonial e, claro, organizaram protestos e marchas, mantendo sempre a resistência pacífica, mesmo quando sofriam violência. O objetivo era duplo. Primeiro, era atingir a Grã-Bretanha onde mais doía, no bolso, na economia. E segundo, e talvez o mais importante, era vencer a batalha moral. Ao responder à força com a paz, o movimento de Gandhi acabou conquistando a simpatia e o respeito do mundo inteiro, expondo para todo mundo a injustiça que era o domínio colonial. Décadas de resistência pacífica finalmente deram resultado. A pressão econômica e moral ficou simplesmente insustentável para o Império Britânico. A vitória estava chegando, mas ela viria com um custo terrível. Em 1947, a Grã-Bretanha, já enfraquecida pela Segunda Guerra e encarando uma resistência que não parava, finalmente cedeu. A Índia conquistou a sua tão sonhada independência. Só que essa liberdade não trouxe união. Os britânicos dividiram a região com base na religião. De um lado, a Índia, de maioria hindu, e do outro, uma nova nação, o Paquistão, de maioria muçulmana. Essa divisão, que ficou conhecida como a partição, causou uma das maiores e mais violentas migrações da história da humanidade.
E numa ironia muito trágica, Gandhi, o grande apóstolo da não-violência, foi assassinado em 1948, só um ano depois da independência. O assassino dele foi um extremista hindu que não aceitava sua tolerância com os muçulmanos. A violência que ele tanto lutou para evitar acabou sendo a causa da sua morte. E as feridas da partição continuaram abertas. Décadas mais tarde, tensões entre as duas partes do Paquistão levaram a uma nova guerra, que resultou na criação de mais uma nação, Bangladesh, onde antes era o Paquistão Oriental. A história da independência da Índia nos deixa um legado bem complexo. Ela mostra o poder incrível que uma ideia, a resistência pacífica, pode ter para derrubar um império. Mas também revela as feridas profundas que a divisão pode causar. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para reflexão. Em um mundo que ainda é cheio de injustiças, será que a desobediência civil, a estratégia de Gandhi, ainda tem o poder de mudar o mundo hoje?